Olá, irmãos, graça e paz. Vamos aí mais um estudo, muito interessante por sinal. E nós vamos fazer um estudo sobre Tisha B'Av. Vamos ver do que se trata aí Tisha B'Av. Talvez alguns irmãos já saibam do que se trata aí, mas vai para aqueles que não sabem, né? E para aqueles que sabem também é mais uma peça para a gente juntar no quebra-cabeça nesses estudos escatológicos aí. Mas vamos tratar sobre esse assunto aí, o Tisha B'Av. Vamos ver o que é. Conforme vocês já estão vendo na capa aí, não é algo muito bom, né? Mas vamos ver do que se trata aí essa data. Vamos trazer a definição do que é realmente o Tisha B'Av. Literalmente significa dia 9 do mês hebraico de Av. Aí vocês sabem que o calendário gregoriano é diferente do calendário hebraico. E no calendário hebraico, os meses também têm um nome diferente do calendário gregoriano. E um dos meses do calendário hebraico chama-se Av. E Tisha B'Av nada mais é do que literalmente o dia 9 do mês hebraico Av. Aqui no item 2 aí, esse dia é um dia lembrado pelos judeus e é marcado por luta e reflexão. Nesse dia se faz jejum e o trabalho é facultativo. Então é uma espécie de um feriado facultativo para os judeus. E é um dia marcado por muito luto, né, e reflexão entre eles. E eles então fazem jejum juntamente com essa reflexão, essa introspecção. E vamos ver por que isso se dá, né? Isso se dá porque esse dia aconteceram algumas coisas que marcou o povo judeu, né? Então a gente vai olhar aqui. Primeiro, esse dia foi exatamente o dia Tisha B'Av, ou 9 de Av, foi o dia em que os espias influenciaram negativamente os hebreus. Nós sabemos que Moisés manda então 12, um de cada tribo, espiar a terra prometida, e ao espiar a terra prometida, 10 deles voltam com influenciaram negativamente ao povo judeu. Em vez de confiar em Deus, ele desanimou o povo e fez o povo murmurar diante de Deus. Somente Josué e Caleb permaneceram firmes, né? Porque eles ficaram lá, os 10 espias ficaram atônitos com a fortificação da cidade, o exército deles, a população, e disseram: a gente não vai dar conta de vencê-los, né? E a gente vai morrer nessa guerra, a gente não é treinado para a batalha. Então eles influenciaram negativamente. E aí a gente sabe que eles passaram a peregrinar 40 anos no deserto exatamente por conta disso daí. Então foi exatamente nessa data. Também nessa data é marcada pela destruição do primeiro templo de Salomão pelos babilônios. Então Salomão constrói o templo e depois, anos mais tarde, a nação de Israel ela vai se corromper e os babilônios eles invadem a Judá e destrói ali o templo, né, e leva em cativeiro os judeus. E foi exatamente nessa data de Tisha B'Av, 9 de Av. Também pela destruição do segundo templo de Salomão, que foi edificado por Esdras e Neemias. Os romanos, no ano 70, eles fizeram a diáspora dos judeus, né? Destruíram o templo e fizeram com que os judeus fossem expulsos, né? A diáspora é a expulsão, né? Então eles foram expulsos ali de Israel, de Jerusalém, e se deu exatamente nesse dia, no dia 9 de Av, ou seja, no dia de B'Av. Então, o primeiro templo foi destruído, o segundo templo foi destruído, os espias influenciaram negativamente, com isso eles tiveram que começar a vagar 40 anos pelo deserto. Então tudo isso aconteceu nessa data de Tisha B'Av. Também esse dia é marcado pela perseguição e diáspora espanhola em 1492. Ali, onde hoje é a Espanha e Portugal, ali era a Península Ibérica. Antes da Península Ibérica, ali era
Tarsis, né? Lógico que teve algumas mudanças, mas estou dizendo as partes mais conhecidas. Então, onde é a Espanha e Portugal, era a Península Ibérica. E ali, Fernando de Aragão, vendo que havia muita conversão de judeus, porque os judeus na diáspora, eles foram para a Península Ibérica, para Tarsis, né? Então, na época, Tarsis. E após a diáspora romana, muitos migraram para ali, porque ali havia, desde a época de Salomão, havia muitos judeus ali. Inclusive, a gente vê que o apóstolo Paulo queria ir para a Espanha, né? Para poder ali anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo tinha esse hábito de pregar para os judeus, primeiramente para os irmãos dele. Então ali havia uma grande comunidade judaica, sempre houve, né? E na diáspora romana, quando eles foram expulsos de Israel, de Jerusalém, muitos foram para a Espanha, para a Península Ibérica ou para Tarsis, né? E ali, então, o rei Fernando de Aragão, vendo o grande número de pessoas se convertendo ao judaísmo, e entre outras coisas políticas também, né? Não vamos entrar em detalhe aqui, expulsa, então, os judeus dali. Inclusive, fica com as riquezas deles. Eles saem com a mão na frente e outra atrás, saem sem nada. Inclusive, tem que deixar os seus próprios filhos. Ou então, eles se convertiam ao catolicismo, né? Então, assim, foi um tempo muito difícil para eles, né? Também outra data que marca Tisha B'Av talvez a mais profunda para os judeus, pelo menos os judeus contemporâneos, né? Porque essa data foi a data em que Hitler deu ordem para o início do Holocausto. Foi exatamente no dia Tisha B'Av em que os fornos foram acesos, né? Dos campos de concentração. E ali Hitler matou milhões de judeus. Então vemos que realmente, de fato, é uma data muito difícil para o povo judeu. Vamos aqui agora trazer essa nota aí, já caminhando para o encerramento. A tradição judaica também diz que o terceiro templo será reconstruído no dia 9 de Av. Então, todas as desgraças aconteceram no dia 9 de Av, para o povo judeu, né? Os piores, vamos dizer assim, mas também eles têm uma tradição que diz que o templo será reconstruído nesse dia 9 de Av. Agora, o que é interessante nisso daí é que a data correspondente ao dia 9 de Av de 2021 é o dia 17 e 18 de julho de 2021. Porque se nós cremos, né, segundo esses estudos aí, que o arrebatamento ele se dá numa data de Pentecostes, na festa de Pentecostes, e a festa de Pentecostes esse ano ela cai em maio, né? Então se ela cai em maio, a gente tem o arrebatamento da igreja em maio, o mundo fica um caos, então precisa de pelo menos um mês, vamos dizer assim, para que se monte um governo de emergência e aí o anticristo venha governar todo mundo, porque esse desastre vai se dar em âmbito mundial. E então a gente sabe que o anticristo vai dar a ordem para a reconstrução do templo. Então a gente vê aí perfeitamente que bate, né, é mais uma peça para se juntar nesse calendário. Embora seja, vamos assim dizer, uma tradição judaica, é interessante nós notarmos que a gente sabe que o sionismo ele está aí, né? Hoje já é escancarado, não é algo novo, né? Não é mais teoria da conspiração, né? Com os Illuminati e tudo mais. Eles querem a reconstrução do templo e tudo mais. São eles que estão por trás de tudo isso. Então a gente vê aí realmente que é mais uma peça muito importante, né? Porque o templo aí, segundo o que diz a tradição, vai ser reconstruído em julho, né? E conforme a gente vê, inclusive, num estudo sobre o anticristo, vê que ele vai dar ordem para a reconstrução do templo também ali entre junho e julho. Então a gente vê a concordância entre essas peças, né? Esse estudo, né? Então, embora seja uma tradição, a gente tem que estar aí observando, né? Estas coisas. Deus abençoe a vida dos irmãos aí, tá bom? Excelente estudo para todos vocês aí. Vai juntando as peças aí, né?